eu vou pegar por esse ponto, Dr. Manuel, do que disse aqui o doutor Almir. Eu não sou contra se fazer uma nova Constituição, até porque reconheço uma série de problemas dela. Mas isso não nos impediu, até 2019, até pouco antes de 2019, que formações do Supremo, formações mais técnicas do Supremo, se ativessem ao texto constitucional e não gerassem o que nós estamos vivendo hoje. Daí eu vou ao segundo ponto. Então, Manuel, começo com o senhor. De onde vem essa gênese desse Supremo fora da lei? Por que ele chegou a se achar tão poderoso? Hoje nós temos ministros do Supremo que se manifestam de votos que eles um dia vão ter que dar, emitem opiniões, pareceres, ali, entrevistas à imprensa. Mais que isso, ministros que se sentem popstar, e aí eu fico imaginando como é que é o rigor jurídico de alguém que começa a achar que precisa ficar popular nas redes de televisão, nas entrevistas ou nas redes sociais. Qual é a gênese desse Supremo? Por que chegamos a esse ponto? Porque a Constituição, em que pese o fato desse descumprir, esta formação descumprir, a Constituição é a mesma, em que pese o fato dela ter problemas e talvez devêssemos pensar numa nova. Eu só tenho medo com essa formação do Congresso, porque o que eles fizeram com a reforma tributária é um negócio insensato. Ali, deputados e senadores votaram sem ler o que era a reforma meramente tributária, imagina só. Mas, doutor Manuel, qual é a gênese desse Supremo hiperbolizado? Eu diria, em primeiro lugar, que a difusão de uma corrente jurídica que é o neoconstitucionalismo. Esse neoconstitucionalismo foi profundamente inserido no pensamento constitucional brasileiro por obra do professor Barroso, depois ministro do Supremo, ou quando presidente do Supremo. Esse é o primeiro ponto. E isso se refletiu no empoderamento progressivo do Supremo Tribunal Federal. Porque isso que ocorre hoje não veio de uma vez só, embora na aparência tenha resultado, e eu mesmo às vezes sustento, que proveio do inquérito que o senhor referiu. O 4781. Esse é uma manifestação já, porque há um empoderamento. Se o senhor pegar a Constituição, desculpem que eu sou chato porque eu sou professor. Imagina. Se eu pegar a Constituição de 1988, ela é pouquíssimo inova em relação ao direito constitucional anterior. Ela apenas alarga, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade que durante o período militar, na Constituição de 1967, com a emenda número 1 de 1969, já previu o controle de inconstitucionalidade em abstrato, como se diz juridicamente. Apenas era reservado ao Procurador-Geral da República. O que aconteceu com a Constituição de 1988 é que se estendeu a um número bastante grande de autoridades e até entidades sindicais e que tais, sem nada contra as entidades sindicais. Mas houve um empoderamento. Eu volto. Tirando esse ponto, e eu estou simplificando um pouco as coisas, a partir de 1999, com a regulamentação da ação direta de inconstitucionalidade, porque ela estava prevista na Constituição, mas não tinha um regime estabelecido. E com a aprovação, ou melhor, com a edição das normas correspondentes à arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo foi paulatinamente alargando as suas competências. Decisivo para isso, por exemplo, é um voto aprovado pelo Supremo, um voto do ministro Gilmar Mendes, em que ele praticamente eliminou o artigo 52, 10º da Constituição. Porque se quem olhar lá vê que quem suspende uma lei inconstitucional é o Supremo Tribunal Federal. Não é diretamente o Supremo. É claro que esse foi o primeiro passo, porque depois
houve outros que conduziram a isto. Hoje o Supremo tem não só o controle de constitucionalidade abstrato, como ele usa a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e hoje ele institucionalizou a apreciação do que é chamado de ações estruturais e até uma conciliações admitidas pelo Supremo Tribunal Federal, criadas e admitidas. Ora, a conciliação é contra o próprio espírito da Constituição, porque a Constituição é lei superior. Como é que vai se admitir conciliação a respeito do descumprimento de uma norma determinada? Ou seja, aquela história do negociado sobre o legislado, é isso? Mas não poderia se sobrepor ao texto constitucional. É o texto constitucional. Claro. Evidentemente, na vida humana, talvez exigir que a lei trate de tudo seja defeituoso. Mas, afinal de contas, nós temos a Constituição para ordenar a mecânica da governança e estabelecer limites. Isso aí porque é exatamente por isso que a Constituição, prevê a separação dos poderes, os freios e contrapesos lá de Montesquieu. Sim. 2, a Constituição, além de prever isso, a Constituição é limitada, e isso vem desde o preâmbulo, pelos direitos fundamentais da pessoa humana. Claro. Liberdade de expressão e outros que tais. Exatamente, das cláusulas pétreas é a superioridade da separação dos poderes e exatamente dos direitos fundamentais. E do sigilo da 60 qualquer coisa. E do sigilo da fonte que agora o ministro Alexandre de Moraes, por via transversa, ao fazer busca e apreensão no material de um jornalista, descobriu a fonte e agora há um inquérito contra o que seriam as fontes desse jornalista lá no Maranhão. Doutor Almir, vamos lá. Ainda sobre essa questão de qual é a gênese desse Supremo fora da lei, eu não posso admitir de forma alguma que o ministro Moraes seja ignorante no direito. Pelo que sei, é impossível. Ele tem livros, inclusive, foi professor. Que o ministro Gilmar Mendes seja ignorante no direito. Que o ministro Flávio Dino seja ignorante no direito. Não, nenhum deles é. Tampouco a ministra Carmen Lúcia, que disse, cala a boca, já morreu, mas até segunda, tudo bem, vamos censurar. O texto constitucional, por mais que a Constituição seja prolixa em alguns momentos, e eu concordo, tem 250 artigos, quando ela fala de liberdade de expressão, ela é claríssima. É um texto de primeiro ano, muito simples. Qualquer pessoa que saiba ler minimamente e que tenha interpretação de texto básico, sabe que está ali. É vedada a censura. Como, por exemplo, o artigo 53, que garante aos parlamentares o direito do que eles falam. Aliás, a Constituição foi aprimorada por quaisquer palavras e votos. E se afronta isso. Como é que esses ministros se acham nesse direito? De onde vem essa ideia? Ou ousadia, ou audácia, seja lá o nome. Piotr, primeiro eu quero concordar com o professor Manuel no tocante ao artigo 103, né, de quem pode propor ação de inconstitucionalidade. O último, autorizado por um dispositivo muito mal escrito, é confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. O que é isso? Então, a CUT pode propor ação direta de inconstitucionalidade. Exato. A CONTAG. Isso é uma coisa... Não é errado, é ridículo. Absolutamente maluca, não é? Sim. Porque todo mundo foi colocando o que quis aqui dentro. Agora, há um aspecto do Poder Judiciário que me parece que não foi muito valorizado aqui nessa discussão. Uma das coisas que contribuiu, a meu ver, para o enfraquecimento do Poder Judiciário foi o televisionamento das sessões. A primeira sessão televisionada foi a da cassação do Collor. E aí as coisas começaram.
as sessões do Supremo e de outros tribunais se transformaram numa espécie de show. E o que acontece durante um show artístico? Os astros querem se sobressair, Sim. não é? Uns querem, não é, ter um desempenho melhor do que outros. Então, eu me lembro do tempo em que a sessão no TST não era televisionada. Vamos discutir conhecimento? Conheço, não conheço. Vamos discutir o mérito? Eu trouxe o voto. Há divergência? Não há divergência. Então, por unanimidade, aprovado o voto do relator. Com o televisionamento, todo mundo se sentiu, não no direito, mas na obrigação de fazer uso da palavra. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.